Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Hoje eu gostaria de tratar com você sobre esse dom, o dom da fé. Se porventura você não assistiu ainda os outros vídeos dessa série, por favor, pause esse vídeo, volte e assista. Vai ser muito importante. Vai lá, assista os outros vídeos e depois volte. Dom da fé. Entenda você que essa fé que aparece aqui não é aquela nossa fé salvífica que o Espírito Santo planta em nosso coração. Aquela que eu falei no vídeo anterior, que nos leva a entender que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele não é um escândalo, como foi para os judeus, e nem uma loucura, como foi para os gregos, mas Ele é a sabedoria de Deus, Ele é o poder de Deus. Não é essa fé. Também essa fé aqui não é uma fé natural. Fé nas coisas, no time de futebol, no político, não é. Mas é uma fé que o Espírito Santo de Deus coloca nos nossos corações. Uma definição clássica aqui, esta é a habilidade sobrenatural de crer em Deus sem nenhuma dúvida humana, descrença e raciocínio. Um exemplo disso é Abraão. Abraão, ele creu, quando Deus falou com ele creu. E interessante que essa fé aqui, ela nos move. A fé sem obras é morta, essa fé nos move a fazer alguma coisa. Abraão saiu da sua casa, da sua parentela, e ele é um exemplo para nós. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20, ele fala: se você tiver fé como um grão de mostarda. Eu vejo a originalidade na palavra como, e não necessariamente no tamanho, porque Jesus, ele fala sobre uma fé que cresce, que ela é plantada, ela vai crescendo, e ele fala: você pode dizer para esse monte, passa daqui para lá, e tudo vai ser possível. Nada vai ser impossível para você. Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesus, ele olha para aquele pai que está desesperado com o filho ali encapetado. Jesus fala o seguinte: se podes crer, tudo é possível ao que crê. De verdade, eu fico parado assim. Essa frase, ela mexe comigo, ela mexe no meu íntimo. Como assim, Jesus? Tudo é tudo. E quem falou isso não foi um político. Quem falou isso não foi um juiz. Quem falou isso foi Jesus. Ele diz o seguinte: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Como isso acontece então? É veiculado pelo Espírito Santo, uma fé que não tem dúvidas, que não deixa rastros. E como é o Espírito Santo que opera essa fé em nossos corações, os dons, eles estão interligados. Eu percebo que muitos milagres, muitas coisas que acontecem, muitas curas, passam também aí por esse dom maravilhoso. O apóstolo Pedro e João, eles estavam indo para a oração. E eu vejo também essa conexão, o Espírito Santo se movendo em ambientes onde tem oração. Será que nós temos momentos de oração? Será que nós separamos um tempo com Deus? Ou não? Mas eles estavam indo para a oração, passando perto de uma porta formosa, e aí tinha uma pessoa ali. Quem era essa pessoa que estava ali? Alguém que não conseguia andar, um paralítico. O que ele queria? Dinheiro. A expectativa deles era dinheiro. E os apóstolos não tinham. O interessante é que muitas pessoas, e até uns tempos atrás, um líder, ele falou o seguinte: eu sou rico porque eu sou filho de Deus. E esses homens, Pedro e João, eles não tinham dinheiro. Tanto que a resposta deles não foi mentirosa. Eles falaram o seguinte: nós não temos prata e nem ouro, mas isso aí que nós temos, isso que eu tenho, eu entrego para você. Em nome de Jesus Cristo. Ele nem titubeou, ele nem vacilou. Nossa, mas isso não acontecer. Ele partiu para cima. E o milagre aconteceu. O dom da fé. Uma fé sobrenatural. Uma fé maior. Uma fé resolutiva. Eu me lembro que uns anos atrás eu estava ministrando numa praça, assim, ao ar livre. Algumas pessoas sentadas ali. E eu vi um homem chegando. E ele chegava e sentava. Ele chegou perto da gente melhor e me pediu um cigarro. Só que ele me viu com a Bíblia aberta, ele ficou um pouco constrangido. Ele falou: não. Eu falei: não, vem pra cá, entra aqui.
Espera um pouquinho, eu vou terminar de ministrar, já dou atenção para você. Então ele sentou ali meio sem jeito, perto da gente. E a hora que terminou a ministração, eu fui conversar com ele. E ele começou a descrever o seu quadro. Olha, eu não consigo ficar no final de semana na minha casa. Toda vez que eu penso assim, da sexta-feira já começo a andar, ir para cima e para baixo, e vou me drogar, vou beber. E aí eu não consigo ficar ali. E eu percebi aquela situação. Falei, opa, a situação não está normal. E aí, resumindo, nós começamos a orar por ele. Eu tinha pedido até então para um rapaz, falou, ore por ele você. E aí o cara começou a enrolar ele e tal. Ele, toda vez que orar, ele migrava de assunto. Toda vez que alguém falava, vamos orar, ele, não, mas peraí, tem mais um negócio que eu vou contar. E eu me lembrei que quando eu havia feito missões, eu estava no Paraná ainda. Nós estávamos chegando no Paraguai. Um dos professores do nosso curso de missões, ele falou o seguinte, se uma pessoa começar com muito papo para cima de você, no evangelismo, tome cuidado, porque pode ser o diabo enrolando para que você não chegue aos finalmente. Então, evangelizou a pessoa, vai e parte para outra. Não fica enrolando muito tempo ali não, porque nós não temos muito tempo e tal. E eu fiquei com aquela palavra. E de repente, quando eu escutei aquele cara falando, eu me lembrei disso. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu peguei e falei, dá licença, entrei na situação e falei para ele assim, olha, eu vou orar pela sua vida. Ele tem mais uma coisa, eu falei, não, a gente vai orar pela sua vida. E um cara muito mais alto do que eu. Ele pegou, levantou assim, colocou a mão para trás. E eu lembro que eu comecei a orar pela vida dele. Em determinado momento eu repreendi aquele mal que estava atrapalhando ele, aquelas vozes, aquelas coisas, e percebi assim que ele travou o corpo. E quando ele trava o corpo, ele muito maior que eu, ele veio com as duas mãos para frente na minha direção, como se fosse me dar um tapa, e eu no reflexo, eu falei assim, coloca essa mão para trás aí, em nome de Jesus. E ele foi com as mãos, uma cena muito bonita de se lembrar, e colocou a mão e abaixou a cabeça na minha frente. Quando ele fez isso, eu falei, é agora que eu vou mandar esse demônio embora, agora que eu vou expulsar esse capeta. E de repente eu me posicionei fortemente para fazer aquilo, e começou então uma guerra espiritual, talvez uma das mais intensas que eu tinha enfrentado até aquele momento. Aquele espírito que estava naquele cara, ele começou a dizer o seguinte, eu não vou sair. Eu não vou sair. E não só não vou sair, mas como eu vou envergonhar você na frente dessas pessoas. Naquele momento estava chegando os irmãos que tinham ido comprar alguns pães, algumas coisas, para a gente entregar para ali, para aquelas pessoas que estavam ali, para os moradores de rua. E quando eles estavam chegando bem perto, aquele espírito começou a falar o seguinte, eu não vou sair. E não só não vou sair, como eu vou envergonhar você na frente de todos eles. Nem tente me expulsar. E eu comecei a perceber que uma das primeiras coisas que minou foi a minha fé. E eu falei, Deus, mas como assim ele está falando que não vai sair? E cada vez mais o negócio foi aumentando. Ele falou, não adianta. E olhando para as pessoas orando, expulsando junto comigo. E eu, o que eu estou fazendo aqui? A minha fé foi no chão. E lembro que eu falei, Espírito Santo, olha o que ele está falando. E eu não tenho mais armas. E eu me lembro que, naquele momento, brilhou um texto na minha mente. E o Espírito Santo começou a falar, lembra como foi o começo, Michael? E eu disse, lembro. Como foi o começo? Foi uma palavra de ordem que eu dei, coloque a mão para trás, ele obedeceu. O Espírito Santo, como se ele gritasse no meu ouvido, ele falasse assim, então, como se ele falasse assim, o diabo é mentiroso, ele engana. E eu me lembrei de João 8,44, a personalização da mentira. O pai da mentira estava ali blefando na minha frente, dizendo que não iria sair, e iria fazer um monte de coisa que ele não tinha autoridade para fazer. De repente, como se eu tivesse me agigantado, como se eu tivesse ali uns 4, 5 metros de altura, e o diabo fosse uma formiga na minha frente. Todo mundo orando, todo mundo clamando. Eu lembro que eu parei assim e falei, parem de orar, pode parar. O pessoal orando, eu falei, para de orar. E fico olhando para a situação aqui. Eu lembro que eu olhei bem de frente com o diabo assim, com a pessoa ali, incorporada. E eu falei o seguinte, eu vou contar até 3. E você vai deixar essa pessoa. Uma situação não usual. Mas a minha fé estava tão grande naquele momento que eu falei, vai ser assim, ó. 1, 2, 3, amém. Você está liberto? E o diabo de fato foi embora. Depois que aquela situação passou, eu fiquei, eu a sangue frio, jamais eu faria uma situação daquela ali. Jamais eu falaria daquela forma. Mas Deus, Ele colocou uma fé no meu coração para que viesse a resolver aquele problema rápido. E muitas vezes é isso que nós precisamos. Que Deus mova o nosso coração. Quantas situações nos estão travadas, parecidas com aquela que eu vi naquela praça naquele dia. E nós não temos ousadia para nos levantar como foi com Pedro e João.
não temos ousadia para enviar uma palavra de ordem, para que o diabo venha deixar nossa casa, nossa família, venha deixar nosso emprego, deixar corpos de pessoas que estão perto de nós, a gente simplesmente se acomoda, mas que Deus nos leve a ter essa comunhão com o Espírito Santo, para quê? Para que a gente venha ter essa fé sobrenatural nele e resolver as situações do nosso cotidiano, em nome de Jesus.